bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá, estudantes. Sou o professor Edgar, professor de Química do Colégio Soluções EAD. Vamos dar início à nossa quinta e última aula sobre Química do Carbono. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre os plásticos. Vimos na aula passada que o petróleo ele é formado por uma mistura de várias substâncias. Então, o plástico é obtido a partir de algumas dessas substâncias. Então, vamos ver um exemplo aqui. Nós temos o etileno. O etileno é essa substância aqui. Deixa eu colocar aqui uma ponteira para a gente analisar. O etileno é essa substância. Então, nós temos várias substâncias etileno. Só que é o composto etileno. Então, se nós juntarmos várias dessas substâncias, então nós teremos o polietileno. O que quer dizer isso? Essa ligação aqui, ela é rompida, ela é quebrada, formando essas valências aqui. Então, se tu fizer isso em vários etilenos e depois ligar um etileno atrás do outro, né, formando uma corrente, então nós teremos o polietileno. Quais são as vantagens do plástico? É que os plásticos eles são laváveis, eles são duráveis, moldáveis e eles não dissolvem em água. Esse não dissolver em água que é um grande problema ambiental. A gente vai ver mais adiante. A molécula polimérica, ou seja, polímeros, são cadeias ligadas formando uma cadeia muito maior. Então aqui nós temos novamente um polímero daqui as valências que vão se ligar a uma outra substância dessa, formando uma cadeia imensa. Isso nós chamamos de plástico, tá? Compostos poliméricos. Então, o uso de plástico ele se dá da seguinte forma. Nós temos o isopor, que é utilizado como material de embalagens, enfim. O PVC, que é utilizado em tubos de água, tubulações de forma geral. Temos o nylon, que também é utilizado como tecidos. O acrílico, lentes inquebráveis. Temos o PET, que são garrafas de refrigerante. Polietileno, saquinhos plásticos. Polipropileno, potes de margarina, por exemplo. E temos o poliuretano, que é o enchimento de colchão. Vamos ver agora quais são os problemas ambientais em relação aos plásticos. Bom, eles são inertes. O que quer dizer isso? É que eles não são biodegradáveis a curto prazo. Aproximadamente, um plástico comum desses sacola plástica, eles demoram anos para se decompor na natureza. Alguns chegam até 100 anos. Então você vai viver aí, o plástico você vai viver uma vida de 80 anos, vai morrer e o plástico vai continuar ali na natureza. Então, esses plásticos eles não são biodegradáveis. O que quer dizer biodegradáveis? Eles não se decompõem, tá, por meio de micro-organismos. Então, tem que esperar mesmo a ação da natureza, as intempéries da vida, para que o plástico seja decomposto. Uma das vantagens do plástico, mas também é um problema muito grande, que é a reciclagem. Então, o plástico ele pode ser reciclado. Qual é o problema em relação a isso? É que grande parte da população mundial, né, a gente inclui aí o Brasil e outros países até de primeiro mundo, eles não foram preparados para fazer a reciclagem desse material. Então, para eles é mais fácil, né, para essas nações que não se prepararam para a reciclagem, é mais fácil comprar plástico novo do que reciclar um plástico usado.
Não esqueça de resolver as questões das páginas 18 do CMQ 13. Um bom estudo a todos!